Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 18 horas de um dia fresco. Tô indo para o aniversário da minha sobrinha, só dar um oi e voltar. Acabei de ver uma moça da minha altura com a camisa do Vasco. Fala sério. A juventude tem salvação. Mas eu não quero falar sobre moças bonitas de bom gosto para time de futebol, né? Como nós dizíamos, nós vamos falar sobre a cadela do fascismo. Eu acho que eles fizeram uma casa de show aqui perto de casa. Ah, e é de rock. Não, é no espaço público, em cima do morro das Três Cruzes. Aquilo já foi uma rodoviária muito tempo atrás e alterna entre eventos culturais e educacionais. Pelo jeito tá tendo um lance roqueiro. Bom, mas isso continua me distraindo do assunto do fascismo, gente, perdão. A questão é a seguinte, a cadela do fascismo tá sempre no cio. E o que é ela? Ela é o burguês assustado, é o capitalismo com medo, certo? Ela é um produto do capitalismo com medo. Ela é composta por burgueses assustados. E no momento de decadência visível do Ocidente, e nós já falamos muito sobre isso, o Ocidente é a personificação civilizacional do capitalismo. Os dois são irmãos siameses, não que eles sejam sinônimos, não são sinônimos, mas são parônimos, um ao lado do outro, certo? Onde está o capitalismo, está o Ocidente. Onde está o Ocidente, está o capitalismo. O capitalismo pode existir sem o Ocidente, embora seja incomum, mas ele pode existir. Agora, o Ocidente não sobrevive sem o capitalismo. Perfeito? Essa é a relação que existe entre os dois. E se nós estamos falando de uma profunda crise do Ocidente, eu não estou falando da crise desse papo dugnista, a civilização, os valores. Que valores, gente? O Ocidente nunca teve valores que prestasse, não. Não estou falando de LGBT, não vamos desfiar um rosário de misoginia, de homofobia, de transfobia aqui, não. Não são esses valores que eu estou discutindo, não. Estou discutindo valores civilizacionais mesmo, que são aqueles relativos aos direitos básicos da humanidade e do povo. Então, o Ocidente acuado, profundamente acuado, pela expansão chinesa, expansão econômica chinesa, de um lado, e pelo sobrefortalecimento do poder financeiro, do poder militar russo e do poder financeiro da Arábia Saudita, eles não sabem mais o que fazer. Eles tentam fazer o que sempre fizeram: neocolonialismo, neoimperialismo, o institucionalismo barato, sabe? Aquele institucionalismo barato, tipo, oh meu Deus, o FMI, o Banco Mundial, as ONGs, né? Um elemento importante dessa nova fase, WWF, Repórteres Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, para ficar numas especificamente fascista, ou pelo menos que serve ao capitalismo e ao fascismo de maneira quase desavergonhada, Anistia Internacional. Então você tem todos esses tentáculos do capitalismo, da organização ideológica, acho que não só ideológica, a palavra é institucional do fascismo. Eu gosto dessa expressão, institucional. O institucionalismo. Quando eu vi um político do meu partido, PT do Nordeste, não vou citar o nome dele, né, porque mas é um político importante, o PT do Nordeste, falando merda no
Twitter, pouco antes de ser bloqueado. Ele reclamando que setores do nosso partido, do PT, estavam colocando em xeque as conquistas da Constituição Cidadã, que era um erro lutar contra as instituições. A gente teria que estar a favor delas. Eu fico pensando onde essa desgraça estava em 2013, quando a justiça cometeu uma série enorme de arbitrariedades, a começar pelo Joaquim Barbosa. É fácil fazer merda e ir para os Estados Unidos, né? Faz merda e vai para Miami. Joaquim Barbosa, aquela outra ministra do Supremo que não tinha prova, mas a literatura permitia. Então iniciou-se uma campanha de arbitrariedades as mais enormes contra a liderança do PT, contra o governo da presidenta Dilma, contra o Lula, sabe aquele lavajatismo rasteiro mesmo, que hoje a gente sabe com clareza, estava amando dos Estados Unidos, estava lá todo mundo, né? Marreco de Maringá, o crente safado, a juíza Coptest, estava tudo lá. Bom, retomamos. Naquela época, um senador da República, tá, pelo estado de Roraima, Romero Jucá, discutiu o golpe abertamente. O áudio dele vazou para todo mundo ter conhecimento, que estava contra a presidenta Dilma, todo mundo, Congresso, Senado, Ministério Público, o Judiciário, com os militares, com o Supremo, com tudo. E vem o idiota do próprio PT falar que a gente tem que preservar as instituições. Para quê? Ou melhor, para quem? A quem o institucionalismo serve? Com certeza não é a mim. E eu duvido que seja você que está me vendo ou me ouvindo. Certo? Eu duvido muito. Um institucionalismo barato, acreditar nas instituições. Ah, por favor, gente. Que é uma fase infantil, né? Da esquerda. A esquerda que já caiu na conversa fiada da terceira via. O blairismo, né? Depois veio, além da terceira via, o onguismo, que é o terceiro setor. O terceiro setor, o onguismo. Sei. As OSS, que é uma forma de entregar o patrimônio público ou a administração pública para entes privados. O estado de São Paulo está atolado nisso, o estado do Paraná também. O Goiás um pouco menos, mas também, sabe? É o liberalismo barato, sabe? Esse institucionalismo, a gente fala sério, eu quase fico doente em perceber que no fim de 2024 ainda tem gente supostamente de esquerda que cai nessa esparrela. As instituições não nos servem, isso é o básico do marxismo. Isso é o básico. As instituições não nos servem. Elas servem à classe dominante. Elas servem à burguesia. Elas servem ao capitalismo. Certo? É um braço ideológico, né? O institucionalismo é o braço ideológico. Aquilo que acho que nem participa de superestrutura, é infraestrutura mesmo, relação de produção.
um arcabouço jurídico e ideológico da produção. E as pessoas em pleno 2025 se dizem de esquerda e se dizem até marxista, e ao mesmo tempo defendem as instituições. As instituições não devem ser defendidas. As instituições devem ser tomadas. Isso que tem que acontecer com as instituições. Elas têm que ser tomadas pela nossa classe, a trabalhadora. Certo? Isso é quase, né? Mas de toda forma, o Partido Democrata, o partido do fim dos anos 70, com bastante ênfase nos 80 e globalmente a partir dos 90, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, foi muito competente em vender algumas ideias. A ideia segundo a qual o socialismo morreu e supostamente a democracia triunfou, né? Fim da história do Fukuyama. Como assim? O socialismo morreu? A União Soviética pode ter morrido, eles podem ter matado a Iugoslávia. Mas e a China? E a China? Se esquecer da China, a China é capitalista. Tão capitalista quanto o peixe-boi é um peixe. Né? Tão capitalista quanto isso. A China é socialista. Duvida, a pessoa fala, a China não é a China capitalista. Então faz o seguinte, você deixa o Partido Comunista Chinês assumir o controle do país? Você quer que o país, o Brasil, adote as políticas do Partido Comunista Chinês? Toda empresa com mais de 500 funcionários vai ter um núcleo, uma célula do partido que vai tomar todas as decisões e vai autorizar ou não as decisões tomadas? Que acaba com o mercado imobiliário? É isso? Você quer isso, capitalista? Que acha que a China é capitalista? Quer isso para você? Quer isso para o Brasil? É lógico que vai falar que não. Porque esses idiotas, ainda que intuitivamente, sabem que a China é socialista. O Vietnã é socialista. A Coreia do Norte é socialista. Cuba é socialista. O Laos é socialista. A Venezuela está caminhando para o socialismo. A Nicarágua também. Então esse negócio de falar que socialismo morreu, que não existe mais alternativa, como não existe. A Rússia caminha cada vez mais para o socialismo. O Irã igualmente, ainda que de uma maneira um tanto quanto islâmica, mas o Irã, o controle dos meios de produção é do Estado. E isso é socialismo. Certo? A Eurásia adota um sistema muito parecido com o socialismo de um modo geral. Você tem exceções, e definitivamente a Arábia Saudita não é um país socialista. A Índia também não, nem Turquia. Mas Irã é, a Rússia é. Perfeito? Síria é. Os Baath eram. Por isso que os Estados Unidos destruíram o Iraque. Um Baath, né? Por isso. Os Estados Unidos, inclusive, usaram a guerra contra o terror para expandir o poder de Israel no Oriente Médio. Mas por que isso? Porque era uma forma de destruir os resquícios do socialismo que existiam no Oriente Médio. O Iraque, o Líbano e a Síria. E o Irã. Certo? Era acabar com o resquício socialista que havia no Oriente Médio. A isso o Estado de Israel servia. O Estado de Israel sempre foi a ponta de lança do capitalismo mundial. E, portanto, do fascismo. O regime israelense é fascista. Ele não permite ter um grupo étnico dominante. Se você não pertence a esse grupo étnico, nem cidadão você não tem direito algum. Certo? Isso é muito fascismo, né? Você tem uma ideia única, que é a sionista, a noção do povo escolhido, do destino, de nós contra os outros. Tudo isso é fascismo, cara. Israel é fascista. É um estado do apartheid profundamente fascista.
E esse fascismo foi sendo construído ao longo de 30 anos e todo mundo fingindo que não estava vendo. Mas é claro que estava acontecendo. Não é porque você não quer ver, porque você finge que não está vendo, que as coisas deixam de acontecer. Certo? A imprensa escondia, o discurso camuflava. E tá, ninguém está vendo. Vamos fingir de conta que ninguém sabe. Vamos fingir de conta, tá tudo certo. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Como é que as pessoas tiveram a pachorra de dizer isso? A única democracia do Oriente Médio rouba a terra, rouba direitos fundamentais, nega direitos fundamentais, rouba até a história, cara. Os askenazes vieram da Europa Oriental, cara. E disseram que nós somos os descendentes de um povo aqui chamado hebreus. Cara, eles são da Europa Oriental. Que porra é essa? Até a história dos palestinos roubaram. O prato típico da comida israelense. Que prato típico? Não existe Israel? Prato típico. Roubaram os pratos do Oriente Médio. Alguns da Europa Oriental chamados de comida típica israelense. Cara, Israel é uma desgraça que tem 76 anos. Ainda tem muita gente viva no mundo que nasceu antes dessa perversão. Então, inventaram história, inventaram etnologia, etnografia, sabe? Então, toda uma presepada. E o fascismo foi se espalhando pelo mundo. À medida em que a China ascendia, enquanto potência industrial, agrícola, econômica, a Arábia Saudita ia se libertando, o Irã ia engrandecendo, a Rússia assumindo a liderança militar do mundo, e eles, assustados, foram fechando o regime, país após país. Olha a América do Sul como é que está hoje. Nós até inauguramos uma classe, você elege o presidente em governo e o vice, certo? Aconteceu no Brasil, aconteceu no Paraguai, aconteceu no Peru. Você elege um e o governante acaba sendo o outro. É uma forma de se assumir o poder quando não consegue ganhar pelo voto. As revoluções coloridas pipocaram o mundo afora. É o desespero do capitalismo nos seus estágios finais. É a agonia de um sistema. Certo? A agonia de um sistema. É isso que nós estamos vendo. A agonia de um sistema podre, enferrujado, decrépito. E isso é bom. Sabe, isso é bom. A lei de onde vinha a sua esperança dessa constatação óbvia. Que o que é deles não está guardado, não. Já está começando a ser servido à mesa. Certo? Então vou dar um abraço à minha sobrinha e volto para a live.